começar se apresentando para as pessoas saberem quem é você e como que você chegou até esse evento aqui em Brasília, né? Que construção te trouxe até aqui? Eu sou Iraildes Andrade, eu sou coordenadora geral do coletivo de entidades negras, que é uma organização da sociedade civil. Nós temos 16 anos de existência, né? Nós nascemos aí muito próximo dos dias de carnaval e nascemos com esses 16 anos aí com as 84 associações de blocos afros e afoxés e terreiros de candomblé. Porque nós precisávamos, na verdade, pensar ações no Carnaval de Salvador. Ações que eram extremamente importantes para nós, enquanto negras e negros, e por perceber o quanto essa construção do Carnaval de Salvador era uma construção elitista, racista, e nós precisávamos falar disso porque os blocos afros, os afoxés, nós acessávamos muito pouco daquele montante que chega para o carnaval de uma cidade, de um estado como Salvador, como a Bahia, e de uma cidade como Salvador, né? O que chegava ali, chegava para os blocos de trio, para as grandes bandas, não era o mesmo que era acessado por aqueles blocos afros e afoxés, que gastavam tanto com suas indumentárias e que acessavam, às vezes, 10% daquilo que um bloco de trio tinha por suas grandes atrações. E, na verdade, era um racismo do carnaval que existia, que existe até hoje, né? Ainda existe, isso não mudou muito, mas hoje a gente tem ações, né? Que o governo passado, que nós fomos... A proporção disso, a gente foi tendo mudanças, foram acontecendo mudanças, mas nós vivemos assim momentos muito complicados, né? Então aí o coletivo de entidades negras nasce com essas 84 instituições aí, porque a exemplo é o Afoxé Filhos do Coriefã, que era um tio nosso, porque todos, na sua grande maioria, são pessoas que eram de candomblé, e eu sou da casa de Oxumaré, tanto eu quanto o Marcos Rezende, como algumas pessoas que ali estavam, e o Afoxé Filhos do Coriefã era de alguém também de lá. Então a gente começa a pensar isso e aí nasce esse coletivo. Nasce esse coletivo a princípio com essa cara, né? Mas que a gente vai dando mudando também ao longo da passagem. Ele vai tomando aquela cara mesmo de combate, né, mais ostensivo e mais firme, da gente trabalhar com combate ao racismo, com combate à intolerância religiosa, esse racismo religioso, trabalhando as questões de gênero, a gente pensar enquanto mulheres negras e pensar os homens negros, pensar a questão da LGBTfobia, da lesbofobia. Então a gente começa a ir se envolvendo nisso tudo. Hoje nós estamos aí em 17 estados, 3 países, travando essa discussão, né, tentando levar essa discussão do combate ao racismo, ao machismo, ao sexismo, né, ao racismo religioso, à LGBTfobia, à lesbofobia. Essa é a nossa bandeira, são as bandeiras que nós pautamos aí o tempo inteiro. Né? Agora mesmo a gente está correndo, está aqui, mas a gente está trabalhando, porque nós temos 2 eventos em Salvador para acontecer agora, assim aí na frente, 3 eventos. É um evento dia 9, que é uma exposição para a Alvorada dos Ojais, que nós fazemos uma atividade da Alvorada dos Ojais, onde nós amarramos um tecido branco em cada árvore, em alguns bairros de Salvador, pedindo exatamente a paz e o combate a esse racismo religioso, a essa intolerância religiosa. Então nós vamos ter uma exposição, né, de anos anteriores, porque essa é a 13ª Alvorada dos Ojais. Nós vamos ter aí uma feira de empreendimentos negros solidários, que acontece 15, 16 e 17, uma exposição do dia 9, uma feira 15, 16 e 17, e a Alvorada dos Ojais 2019, que acontece no dia 22 de novembro. Então a gente está sempre nessa. Nós somos uma organização de sociedade civil que está o tempo todo parecendo abelhas laboriosas. A gente está trabalhando o tempo todo e atuando e procurando fazer essa atuação de combate ao racismo, de combate a todo tipo de discriminação. A nossa pauta é essa que é a nossa cara. É para essa cara que a gente bota na sociedade.
Tá certo. Yuri, eu queria que você se apresentasse e aproveitar já para te lançar uma questão recente que aconteceu em Salvador, o caso lá daquele navio que atracou ali na Baía de Todos os Santos e violentou, né, esse povo com racismo religioso. E tá aí, né, todos os dias, inclusive na TV aberta, com concessão pública e tudo mais. Então eu queria que você se apresentasse e comentasse esse episódio. E qual foi a reação também dos povos, né, de terreiro, que acho que deram um recado, né? Sim, a gente sempre deixa, nós sempre deixamos nosso recadinho lá, não tem como. Eu sou Yuri Silva, sou jornalista, ativista de direitos humanos e estou coordenador geral do coletivo de entidades negras, né? Eu e Irá dividimos a coordenação, que é uma coordenação paritária, que entende esse momento de transição geracional, sexual e de gênero da política e do ativismo também. Essa construção é uma construção que para nós é muito cara, porque coloca uma mulher negra que tem uma história de militância de toda uma vida de construção e uma representação da juventude e também LGBT no comando de uma instituição nacional do movimento negro, né, e que também faz construções internacionais. Então é um simbolismo muito importante, mas que vai para além do simbolismo também, né? É a construção real do que a gente prega nos nossos discursos. Sobre o navio, né, o Logos Hope, eu acho que a resposta dos povos de terreiro, com a construção do ebó coletivo pela frente Macota-Valdina, foi uma resposta muito potente, muito forte, e os vídeos e as imagens daquele ato ali que durou mais de 9 horas, né, um ato que começou 10 horas da manhã e acabou já no anoitecer, mostram que os povos de terreiro entenderam há algum tempo, mas isso se intensificou, que nós não vamos ficar mais calados, né, diante desse tipo de ação. E para quem está chegando na religião, para a juventude de Candomblé, no qual me enquadro, né, ver essa reação tão forte e tão visceral é muito emocionante, é muito potente, porque uma livraria que representa um poder econômico, né, aquela livraria flutuante de um grande navio, de um grande conglomerado evangélico e que traz aquelas palavras nas redes sociais, alcançando milhares de pessoas, né, dizendo que nós cultuamos demônios e espíritos, quando nós cultuamos as forças da natureza, cultuamos o amor, a paz, a harmonia do mundo, né, do meio ambiente, pregamos isso. Então, o nosso recado com o ebó coletivo na segunda-feira, clamando por a Exu, né, para que aquele navio fosse embora, e depois eles anunciam que eles foram embora antes da hora, anunciaram agora, e também se reuniram com o Ministério Público para dizer que iam fazer ações de reparação, só mostra a força do nosso ato, a força das nossas divindades que a gente cultua. Afinal, não se brinca com o Exu, porque ele é potente, ele é arisco, ele dá resposta na hora. Então acho que esse ato foi muito exemplar de como nós devemos atuar para enfrentar o racismo nas suas mais diversas dimensões. E o racismo religioso é uma dessas dimensões que se apresentam com mais violência, né? Principalmente no Nordeste e, sobretudo, eu diria, no Norte, né? Com incêndio de terreiros, agressão e até assassinatos de religiosos, de lideranças religiosas. Então, o ato da Frente Macota-Valdina foi uma aula de como combater o racismo, na minha avaliação. Uma aula das gerações que construíram a nossa religião, que constrói há muito tempo para os mais novos, né, e para a sociedade como um todo. Acho que isso é muito importante. É verdade. Eu queria que vocês comentassem, a gente vive num momento político muito crítico, né? Especialmente para nós, população negra, especialmente para vocês, estando, né, numa região do país que historicamente né, deixada de lado. Queria que vocês comentassem, assim, acho que a Bahia, de uma maneira geral, sempre encabeçou essas lutas, né? Como é que tem sido hoje
tratar de assuntos como racismo, LGBTfobia, e entre outros assuntos, mas tendo a questão racial como a principal pauta, né? Salvador, a Bahia, o que a gente vai perceber também é que a gente tem um governo que ainda é um governo PT, né? Com todas as ressalvas que eu tenho a esse governo, que todos nós baianos até temos a esse governo, mas nós ainda temos um governo PT, né? E que ainda dá para você fazer um diálogo, porque eu sei que é exemplo de outras regiões e outros estados, a coisa está muito complicada, né? Porque nós estamos vivendo em tempos de desmonte de direitos e de total desrespeito para as nossas pautas, né? Porque a pauta do racismo tem sido totalmente desrespeitada, a pauta de gênero tem sido totalmente desrespeitada, e isso é algo que muito me incomoda, porque eu não posso ter uma pessoa, uma ministra que fala as coisas que essa ministra que aí está, não dá nem para você repetir o que essa criatura fala, porque é muito complicado, como ela vem trabalhando essa pauta, né? E aí você, quando utiliza um termo como ideologia de gênero, que ela chama de ideologia de gênero, já está lhe dizendo que não tem condição, não tem como você... Então, dentro de Salvador, a gente ainda consegue... Porque Salvador fervilha isso tudo, né? Salvador ferve. E nós somos muito combativos, a gente vai para cima. E muitas vezes até a gente se critica achando que nós estamos paradas e parados, né? A gente se critica às vezes, achando que a gente não está fazendo nada. Nós somos tão críticos às vezes com nós mesmos que nós nos criticamos, achando que não estamos fazendo nada. Mas quando a gente para ver, a gente tem sido extremamente combativos com isso. Tem sido extremamente combativos com esse racismo. Infelizmente, o nosso governador também faz falas extremamente complicadas, né? E hoje, assim, a gente trabalha com um projeto que é algo que eu não consigo perceber como é que uma pessoa libera uma política pública, né? Tem um trabalho e desconhece aquilo, sabe? Sim, você tá vendo. A gente trabalha com medidas alternativas, com medidas cautelares, com penas alternativas. E o projeto está lá, muito bem. Aí o juiz do TJ parabeniza pelo trabalho realizado por esse projeto. Aí ele diz, que coisa interessante, é mesmo? Está sendo realizado. É para você ver o quanto está pouco preocupado. Então ele faz falas que bandido bom é bandido morto, de que a polícia prende e a justiça solta. Ele faz falas muito complicadas, ele faz falas extremamente racistas, né? Mas ainda a gente vem dentro de Salvador vivendo, ainda dá para a gente ter uma discussão, ainda dá para a gente, embora o extermínio da juventude negra dentro de Salvador não é pequeno, não é pouco, nós estamos vivendo um verdadeiro genocídio da juventude negra. Nós estamos tendo feminicídios, sabe, casos de violência contra a mulher, bastante. Isso tudo dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. Aliás, nós somos o 5º estado que mais mata mulheres. Nós somos o 5º estado que mais mata gays e trans. Nós estamos em 4º, 5º lugar, num monte de dados que nós não fazemos a mínima questão de aparecer, mas nós estamos lá. Tá? Então, uma cidade majoritariamente negra, que nunca elegeu majoritariamente negra, que nunca conseguiu eleger um prefeito, quiçá um governador negro, né? Então nós vivemos assim um monte de dificuldades e de problemas, mas que a gente continua muito, acho que o movimento, né, o movimento negro, o movimento de mulheres, né, essa coisa dentro de Salvador a gente ainda consegue trazer e dar ir para o embate mesmo, ir para a discussão e fazer com que as coisas aconteçam, ainda de forma que a gente acha que é pequena, parca, ainda tímida, mas a gente ainda consegue, mas eu sei que tem lugares que está muito pior. E é Nordeste, né, para onde a pessoa não está olhando para a gente. Nós estamos hoje com um grave problema com as praias,
e a pessoa não está olhando para o que está acontecendo. Ele está muito pouco preocupado, eles estão muito pouco preocupados. O governo federal está muito preocupado com o que acontece com Salvador, com as praias no Nordeste, né? Com esse derrame de óleo, só vai se preocupar quando estiver chegando, que já está próximo aqui do Sudeste. Aí nós vamos começar a se preocupar com isso. O Nordeste, infelizmente, né, e a Bahia, é um estado que tem sido esquecido e não está pior, porque a gente tem aí um governo que ainda está dentro do PT, de alguma coisa assim. Mas a coisa tem sido muito complicada, tem sido muito difícil. Como uma representante de uma entidade que tem essa abrangência nacional e chega em outros países, é interessante ouvir e estar em Salvador também e ter esse contato, né? Porque a nossa realidade aqui no DF é completamente diferente. Eu acho que vocês têm um pouco dessa noção, né? Já é uma população, temos características muito diferentes, né? Eu queria que você, Yuri, como representante da juventude, né, dessa categoria, digamos, que eu me enquadro também, né, LGBT, que ações você acha que a gente pode encampar, sabe? Eu acho que vocês são referência, vocês, Bahia, vocês, Salvador, são referência nessa tomada de atitude mesmo, assim, o que nós podemos fazer enquanto juventude, enquanto população LGBT, enquanto negros, para mudar essa realidade, ainda mais estando aqui no centro, né, do país, no centro do poder mesmo, de onde, né, esses ataques saem, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, estar no DF ou no Sudeste, em São Paulo, no Rio, é muito mais duro, em certa medida, porque o movimento negro nesses locais é mais isolado, né? É em menor número, e na Bahia, em Salvador, a gente se sente mais representado nas ruas, nos espaços, a gente consegue enxergar mais pessoas negras, embora os ataques sejam direcionados para o Nordeste, para a Bahia, principalmente porque se tornou ali um espaço, territorialmente falando, de resistência da esquerda, né? E embora também o governador da Bahia, apesar de ser do PT, tenha pautas que ele coloca como prioridade, que são pautas que são o inverso do que a gente defende, né? São pautas, como o Iraildo falou, alinhadas ao encarceramento, ao genocídio, inclusive avalizando essas práticas pela Polícia Militar, pelos órgãos de segurança pública. Mas eu acho que a gente tem a tarefa nesse período, e eu acho que só isso pode nos ajudar a vencer esse momento, que é de nos articular mais, né, entre os estados, entre os movimentos, dialogar mais, né, que a juventude consiga dialogar mais com os mais velhos e o contrário também, que os homens consigam entender a pauta das mulheres e as mulheres consigam trazer os homens para essa pauta. Embora tenha todas as complexidades e dificuldades desses diálogos que eu estou falando, mas eu acho que isso é muito importante, que os povos de terreiro consigam conversar com os setores de outras religiões que não são intolerantes e racistas. Eu acho que dessa forma que nós negros, de uma forma geral, consigamos conversar com os brancos antirracistas. Eu acho que dessa forma a gente consegue construir uma frente que pode ser, que deverá ser uma frente potente de combate a esse momento, né, a esse desmonte dos direitos humanos, das conquistas sociais, essa tentativa de construção de um Brasil que não é o Brasil, que é um Brasil Frankenstein, um Brasil deformado, um Brasil conservador, do Estado policial, do Estado religioso, e não do Estado laico, da harmonia, da construção da equidade, né? Que eu acho que é uma palavra que precisa nos guiar mais, né? E que a gente precisa pautar. E a equidade não é tratar todo mundo igual. A equidade é tratar melhor quem precisa ser tratado melhor para que as coisas se equilibrem. Então, acho que nós temos a tarefa de promover esses diálogos, porque, enfim, em certo momento eu acredito que a gente perdeu isso, assim, a gente teve muita dificuldade de fazer diálogo entre nós, por divergências, por entendimentos diferentes de várias coisas, por dificuldade de conversar mesmo,
Mas nesse momento a gente não pode mais permitir isso. Então acho que essa é a tarefa central assim, do momento. Tá certo. E você, como de repente representante de um outro, né, do começo aí desse coletivo, você acompanha o Yuri nessa ideia de transformar a partir do diálogo? Com certeza, com certeza. Eu estava exatamente falando mais cedo com uma amiga, e aí foi até entrando, na verdade, na pauta de gênero, né, dessa fala, dizer que a gente está precisando se aproximar mais, porque é mostrar, na verdade, conversar com esses homens negros que se na pauta de gênero nós sofremos opressões, né, as opressões que nós sofremos, um homem nunca vai experienciar a branquitude. Um homem negro nunca vai conseguir experienciar o que um branco vive. Então, ou eles passam a ter uma visão, né, do que são essas mulheres negras, desse respeito às nossas pautas, de vir mais para próximo, de chegar mais perto. Né? E hoje o que a gente vê muito em Salvador é hoje os homens começando a fazer uma discussão sobre masculinidade tóxica, que a gente acha isso fantástico. Diversas mesas, diversos encontros, onde entre eles, começam a discutir masculinidades, né? Falando sobre masculinidade tóxica. Então, é um momento onde a gente percebe que dá para conversar. Eu não tenho obrigação de ensinar nenhum homem, já dizia Audre Lorde que eu não tenho por que ensinar homem nenhum. Mas também Patrícia Hill Collins dizia que a gente tem matrizes de dominação que cada um precisa entender. Então, se cada um começar a entender que o que eu experiencio nunca vai ser o mesmo que uma mulher branca experiencia e de que um homem experiencia, e que nós estamos ali na base de uma pirâmide, correndo atrás, né, e tentando chegar, e que somos nós que estamos fora disso tudo, nós as mulheres negras. Então a gente vai ter, esses homens vão precisar chegar mais próximos, entender nossas pautas, porque isso vem de longe, né? Não começou hoje, a gente já vem pedindo, né? A gente já vem tentando falar, mas graças a Deus a gente está começando a ver lá no fundo do túnel uma luz e a coisa começa. Então acho que a gente se unir mesmo, se unir enquanto mulheres, homens, religiosos de candomblé, a juventude, é uma questão de idade e geração. Nós estamos aqui, às vezes está eu e Yuri, não vou dizer que ele não discorda, que eu não discordo dele, não, é evidente, e é essa discordância exatamente que faz com que a gente leve a coisa em frente. Porque eu não posso concordar o tempo todo com o que Yuri acha, e Yuri também não pode concordar o tempo todo com aquilo que eu acho. Mas a gente está aqui levando uma instituição, né, uma organização de sociedade civil como sempre, né, uma questão de idade e geração, e a gente sabe isso, idade, gênero, todo muito bem colocado, não raça, porque raça, graças a Deus, mas a gente tem idade e geração aí muito bem colocado, e a gente consegue estar aqui e estar fazendo, né, trazendo nossas pautas e fazendo as nossas discussões, que nos são muito caras, né, eles são muito importantes nessa questão mesmo do respeito e do respeitar cada um momento de cada, e esse momento que nós estamos vivendo, né, a gente tem que estar muito juntos, muito próximos.